tarde a todos, mais uma vez, né, porque é uma também. Vou dar continuidade então no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós sempre falamos aqui, a gente estuda capítulo a capítulo, terminando a gente volta para o capítulo 1 e cada vez a gente aprende um pouquinho mais, né? Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata da parábola dos trabalhadores da última hora. E essa parábola, ela está também, né, ela foi retirada do capítulo 20 também do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento. Bom, então Jesus, a gente sempre fala aqui, ele se utilizava de parábolas para transmitir os conhecimentos espirituais, conhecimentos morais para aquele povo materialista daquela época, né? Até hoje é muito difícil falar de algumas coisas espirituais para pessoas materialistas, imagina há 2000 anos atrás. Então, não é uma história real. Jesus, ele criava uma história de acordo com o cotidiano, cotidiano daquelas pessoas. Ele usava exemplos de pecuária, de pesca, artesanato, dependendo do que, para quem ele estava falando, ele criava essa história para comparar um ensinamento, transmitir um ensinamento moral e espiritual. E essa parábola dos trabalhadores da última hora, ele utiliza de um fazendeiro. Eu vou explicar mais ou menos o que é, porque é uma parábola um pouco longa, para a gente poder entender conforme eu for lendo. Temos um fazendeiro que é Deus, um administrador da fazenda dele que é Jesus. A vinha dessa parábola é o planeta, onde nós trabalhamos a nossa evolução. Os trabalhadores somos nós, as horas são as reencarnações e o salário é a felicidade espiritual que nós vamos alcançar um dia. Então a parábola começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao amanhecer para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Então ele tem tradução que fala um pai de família, outra fala fazendeiro. E naquela época as pessoas que não tinham emprego fixo ficavam nas praças para que as pessoas passassem para contratá-los para trabalhar por dia. Não tinha emprego fixo, então eram contratados por dia. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. O denário era a moeda da época e ela equivalia a 1 dia de trabalho. 1 denário, 1 dia de trabalho. Saiu novamente à 3ª hora do dia. Vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide vos também para minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Naquela época, então, o trabalho tinha 12 horas, começando às 6 da manhã e terminando às 6 da tarde. Era um dia de trabalho. Então ele voltou lá depois de 3 horas, às 9 da manhã, contratou mais pessoas e nessa segunda vez que ele passou, ele já não combinou que ele pagaria 1 denário. Ele disse que ia pagar o que fosse justo porque já tinham passado algumas horas. E ele fez isso novamente na 6ª hora, que era meio-dia, na 9ª hora, às 3 horas da tarde, e contratou mais pessoas. E ele saiu mais uma vez a 1/10 hora, que seria às 5 da tarde, faltando apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho. E ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e disse a eles, né? Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos contratou. Então ele disse: ide vos também para minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu capataz, o seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando dos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora, os da última hora, né, haviam chegado e receberam 1 denário cada um. Eles trabalharam apenas 1 hora e receberam o equivalente a um dia inteiro de trabalho. E com isso, os que trabalharam o dia todo imaginaram que ganhariam mais por isso, né? Vindo ao seu turno, os que tinham sido contratados na primeira hora julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. E recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso e o calor do dia. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não lhe caso dano algum. Não combinastes comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero?
Tens mau olho porque sou bom? Então esse pai de família que é Deus, ele mostra pra gente aqui a bondade dele, de querer pagar o mesmo salário para quem trabalhou apenas 1 hora. E mostra também a falta de caridade de nós, né, irmãos que aqui estamos representados, né? O orgulho, a maldade, o egoísmo, a falta de caridade por não se alegrar com o que o outro está ganhando. E a parábola termina com a frase: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nós estudamos essa parábola, mais uma vez, né, Deus é o pai de família, Deus é o dono de todo o universo e todos os planetas. Como nós vimos no capítulo 3, todos os lobos são habitados. E Deus é o dono de tudo e Jesus é o governador da terra. A vinha é o nosso campo de trabalho para a nossa evolução. Os trabalhadores, como eu disse, somos nós. As horas são as reencarnações. O administrador é Jesus. O salário é a conquista da felicidade, que um dia todos nós alcançaremos quando nos tornarmos espírito perfeito. Nosso exemplo de perfeição, nosso guia, nosso modelo é Jesus. E essa última hora da parábola, ela se refere à necessidade que nós temos de evoluirmos juntamente com o planeta. O planeta está em constante evolução e a gente ouve falar muito agora que o planeta Terra está saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Então esse é um chamado para que nós possamos mudar, porque se nós não acompanharmos a evolução do planeta, nós teremos que reencarnar num planeta mais atrasado de acordo com a nossa evolução. E os espíritos da codificação nos orientam que os trabalhadores da primeira hora foram Moisés, os profetas e todos os espíritos superiores que reencarnaram para iniciar essas diversas etapas do progresso. Depois vieram os mártires, aqueles que deram sua vida pelo cristianismo, os apóstolos, os sábios, os filósofos, e os trabalhadores da última hora são os bons espíritas. Então a gente tem que prestar atenção aqui que ele disse que os trabalhadores da última hora são os bons espíritas e não os espíritas, qualquer espírita. E como que é ser um bom espírita? Aí, se nós voltarmos lá no capítulo 17, que tem o título Sejam Perfeitos, nós temos a definição do que é um bom espírita. No item 4, diz assim que o espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades escritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. Então, antes de continuar aqui, eu gostaria de dizer que a gente está numa casa espírita estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que tem pessoas de várias religiões que vêm aqui, mas nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso tratamos do verdadeiro espírita. Mas todo aquele que segue essas características do homem de bem, ele é um verdadeiro cristão ou um bom espírita, que é a mesma coisa. Até mesmo um ateu que segue essas regras aqui, essas características, ele é um verdadeiro cristão. Então, quais são as qualidades desse homem de bem que caracterizam um verdadeiro espírita? Se a gente voltar mais um pouquinho no capítulo 17, no item 3, nós temos as qualidades, eu vou ler só algumas delas, né? Porque tem umas 3 páginas de características do verdadeiro espírita, do homem de bem, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou a lei, se não fez o mal, se fez tudo o que podia, se de propósito não deixou de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. E esse é só o primeiro parágrafo, já é suficiente, né? E se nós formos pensar assim, ouvindo nessas características, a gente vai achar que é impossível ser um homem de bem, né? Então, com certeza nós não vamos conseguir chegar lá. Mas não, para nosso consolo, aqui diz assim no capítulo 20: o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, o esforço que nós fizermos será levado em conta, a gente não precisa sair daqui santo.
Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços. E os Espíritos respondem que sim, algumas vezes por mínimos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão pouco de vocês fazem esforços? Como a Leia sempre diz aqui, né, Leia? A gente gosta dos nossos defeitos, então a gente nem tenta mudar. Então, se nós quisermos evoluir, acompanhar essa evolução do nosso planeta, a gente tem que começar a trabalhar a nossa reforma moral, nossa transformação, que o Espiritismo sempre fala aqui da reforma íntima, né? Nós temos que nos vigiar, trabalhar na caridade, tentar melhorar a cada dia. Um dia após o outro, sem dar grandes saltos. O Espiritismo nos dá todas as ferramentas para essa melhora, para praticar a caridade, praticar o bem, para se tornar uma pessoa do bem. Aí depende de cada um o que vai fazer com essas ferramentas, a hora que decide utilizá-las, né? A evolução individual depende de cada um, a evolução do planeta depende da evolução de todos, ou da maioria, né? Mas a evolução de cada um depende de nós mesmos. Nós só temos que começar a trabalhar, todo esforço, como nós vemos aqui, será levado em conta. E trabalhar para Jesus é contribuir com essa evolução do nosso planeta. É servir ao nosso próximo, não precisa ser aqui na casa espírita, trabalhando aqui, fazendo palestra, dando água, nada. Trabalhar para Jesus, a gente trabalha o dia inteiro na nossa vida. Todas as oportunidades que surgem no nosso dia, no nosso trabalho, com os nossos familiares, no lazer, sempre tem a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo. O que a gente precisa é mudar o nosso foco, virar a chave para o nosso entendimento, começar a prestar atenção nessas coisas. Quando a gente decide mudar, a gente começa a perceber todas as oportunidades que aparecem durante o dia que a gente não percebia antes. Tudo que nós fizermos, que seja feito com amor, que seja feito sem prejudicar ninguém, dando o nosso melhor. Em todas as áreas da nossa vida, sempre optemos pelo justo, pelo bem e pela caridade. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso aqui, uma forma da gente viver essa transformação é viver de uma forma que aqueles que convivem com a gente sintam vontade de ser espíritas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Uma boa semana a todos, obrigado pela atenção. Vou passar para a Fabrícia. Obrigado.